Foi como se um raio tivesse atingido o coração do futebol europeu, deixando um rastro de choque e expectativa que ecoa por estádios, salas de imprensa e aplicativos de mensagens. Nas últimas horas, corredores escuros e salas fechadas de dois dos maiores clubes do planeta estariam fervendo com conversas sussurradas, olhares atravessados e um silêncio pesado que diz mais do que 1000 palavras. Manchester City e Real Madrid, duas potências que normalmente se enfrentam com a bola nos pés e a torcida em êxtase, agora estariam travando uma guerra silenciosa, um duelo de estratégias e poder que transcende o campo. No centro dessa tempestade, um brasileiro que já conquistou o mundo, mas que agora parece ser o protagonista de um enredo ainda mais explosivo. Rodrigo, fontes espalhadas pelos bastidores falam sobre encontros secretos em hotéis de luxo, reuniões inesperadas em aeroportos e telefonemas no meio da madrugada. As promessas que estariam sendo feitas, se reveladas, poderiam alterar para sempre o equilíbrio de forças no futebol. Quem ama esse esporte já está em polvorosa, debatendo nas redes sociais e em mesas de bar, tentando decifrar 5 revelações que prometem incendiar os próximos dias e talvez definir os próximos anos do futebol europeu. Primeira revelação: dizem nos corredores mais reservados que Guardiola, mais do que admirar o talento de Rodrigo, teria dado um passo que poucos técnicos ousariam. Não se tratou de um intermediário, empresário ou dirigente. A história que circula é que o próprio Guardiola pegou o telefone e ligou diretamente para o jogador, sem avisar a ninguém do clube. A conversa, segundo relatos, teria sido carregada de sedução profissional. Guardiola teria dito que Rodrigo seria a estrela absoluta do Manchester City, não apenas mais um entre muitos talentos, mas o centro de gravidade da equipe. Um título simbólico que mexe com qualquer ego, por mais experiente que seja o atleta. Essa suposta promessa não se limitaria a palavras motivacionais. Segundo os rumores, o treinador espanhol já teria em mente quem precisaria sair ou perder espaço para que Rodrigo brilhasse. Isso teria provocado uma tensão interna, especialmente entre atacantes que já conquistaram títulos pelo City. Alguns teriam recebido a notícia como um sinal de alerta, entendendo que a chegada do brasileiro poderia significar o fim de sua era no clube. Outros, em silêncio, estariam aguardando para ver se as palavras de Guardiola se concretizam. Uma jogada calculada, quase como um passe perfeito que corta a defesa adversária. Mas desta vez, o alvo não é o gol, e sim a moral do elenco. Segunda revelação: enquanto isso, do outro lado da mesa de negociação, o Real Madrid estaria jogando um jogo mais perigoso do que aparenta. Há quem diga que parte da diretoria está absolutamente decidida a não facilitar a saída de Rodrigo, mesmo sabendo que o jogador já teria se encantado com o projeto inglês. O objetivo, segundo as informações que correm, não seria apenas segurar o craque, mas provocar uma reação do Manchester City. Ao dificultar cada etapa, eles forçariam o clube inglês a apresentar uma proposta histórica, talvez a maior já vista na história do futebol. Essa manobra teria um efeito colateral muito bem calculado: obrigar Guardiola a se expor publicamente, admitindo que precisa do jogador. Isso colocaria pressão extra sobre o City, abrindo caminho para o Real Madrid se colocar numa posição de força absoluta. Nos bastidores, o movimento é comparado a um cheque no xadrez, uma jogada que não define o jogo, mas que encurrala o adversário a um ponto de não retorno. E como em todo grande duelo estratégico, a paciência pode ser a arma mais mortal. Terceira revelação: menos. Mas há quem acredite que essa disputa não é apenas sobre cifras e holofotes. Rumores persistentes sugerem que o negócio envolvendo Rodrigo seria apenas a ponta visível de um iceberg muito mais profundo e complexo. Fontes afirmam que, por trás da transferência, existiria um acordo extraoficial entre Real Madrid e Manchester City,
que incluiria não apenas atletas consagrados, mas jovens promessas e até influência política nos bastidores da UEFA. As conversas, dizem, teriam acontecido em reuniões discretas durante eventos oficiais, onde presidentes e diretores aproveitam momentos fora das câmeras para alinhar interesses. Parte do suposto pacto envolveria apoio mútuo em votações estratégicas, decisões sobre formato de competições e até possíveis mudanças nas regras de fair play financeiro. O mais arrepiante é a possibilidade de que certas negociações futuras já estivessem, em tese, pré-acordadas, beneficiando ambos os lados. Nesse cenário, o destino de Rodrigo funcionaria como cortina de fumaça, desviando a atenção, enquanto um acordo de proporções históricas é selado, longe do alcance do público. Quarta revelação. Fontes muito próximas aos bastidores do Real Madrid afirmam que Xabi Alonso, recém-chegado ao comando, teria recebido uma orientação que poucos técnicos aceitariam sem questionar. A ordem, sutil e gradual, seria reduzir o tempo de jogo de Rodrigo, sem provocar um escândalo imediato, mas suficiente para enfraquecer seu vínculo com a torcida e abrir espaço para que a sua saída parecesse natural. Para os olhos menos atentos, seria apenas rotação de elenco, mudanças táticas ou decisões pontuais. Mas para quem acompanha cada minuto, as substituições em momentos-chave e a ausência em jogos de grande visibilidade começaram a chamar a atenção. Jornalistas que perceberam o padrão estariam evitando confrontar o clube de forma direta, temendo retaliações ou perda de acesso a informações privilegiadas. Essa estratégia silenciosa poderia se tornar o golpe mais eficaz para conduzir Rodrigo à porta de saída sem resistência popular. Afinal, transformar um ídolo em jogador secundário é uma arte que exige paciência, frieza e cálculo político. Quinta revelação. Enquanto o Real Madrid executa seus movimentos de bastidor, Guardiola estaria trabalhando numa frente totalmente diferente. Rumores indicam que o treinador já teria um esquema tático inédito, moldado especialmente para potencializar as habilidades de Rodrigo. Não seria apenas uma adaptação de funções dentro de um sistema já existente, mas uma verdadeira revolução ofensiva. O desenho desse ataque, segundo fontes próximas ao treinador, buscaria explorar cada detalhe do talento do brasileiro, desde sua velocidade de drible até sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Guardiola, que sempre foi obcecado por controle e inovação, enxergaria em Rodrigo a peça final de um quebra-cabeça que ele vem montando há anos. Pessoas próximas afirmam que, em conversas privadas, o técnico chegou a dizer que com Rodrigo, seu time poderia entrar numa era de domínio absoluto sobre a Premier League e as competições europeias. Se essa engrenagem realmente se encaixar, rivais como Liverpool, Arsenal, Bayern e até o próprio Real Madrid teriam que correr para encontrar uma resposta. E quando um treinador como Guardiola sente que encontrou o elemento perfeito, o mundo do futebol precisa prestar atenção. O clima nos bastidores, enquanto essas revelações circulam, o ambiente em ambos os clubes estaria se tornando cada vez mais tenso. No City, alguns jogadores teriam começado a questionar seu papel na equipe, imaginando se ainda terão espaço num ataque reformulado para colocar Rodrigo como protagonista. No Real Madrid, parte da torcida mais fiel estaria desconfiada de decisões recentes da comissão técnica, sem saber que talvez haja um jogo muito maior em andamento. Em grupos de WhatsApp de torcedores, discussões inflamadas já se espalham, com alguns defendendo que Rodrigo deveria ficar e se tornar o novo rosto do Real Madrid, enquanto outros acreditam que seria melhor deixá-lo partir e investir pesado em novos nomes. A polarização está criada, e esse tipo de divisão interna costuma ser terreno fértil para decisões estratégicas de dirigentes. O que pode acontecer se o City realmente avançar com uma proposta sem precedentes? O mercado de transferências pode entrar numa nova fase, onde cifras absurdas se tornem padrão e jogadores passem a ter ainda mais poder de decisão sobre seu destino. Para o Real Madrid, segurar Rodrigo
ou vendê-lo pode significar moldar o elenco para a próxima década. Para o City, garantir essa contratação pode ser o passo final para consolidar um império futebolístico que já parece imparável. Mas, como toda boa história que se constrói nos bastidores, nada é simples. Qualquer movimento precipitado pode gerar reações em cadeia, com clubes rivais tentando atravessar negociações, empresários exigindo comissões maiores e até organismos como a UEFA, avaliando se tudo está dentro das regras. Agora a grande questão é: será que tudo isso é coincidência? Ou estamos diante de uma operação cuidadosamente arquitetada para mudar a história recente do futebol? Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Queremos saber sua opinião. O que você acha que realmente está acontecendo nessa história?